Universidade de Coimbra e Museu Nacional Machado de Castro. Dom Nuno Álvares Pereira, o herói de Aljubarrota, o mais extraordinário combate das dezenas que travou ao longo de 30 anos ao serviço de Dom João I. O segundo homem mais rico e poderoso do reino, protagonista de uma obra-prima da literatura medieval europeia, edificador do maior mosteiro alguma vez visto até então em Lisboa. Dom Nuno Álvares Pereira, um homem notável, a quem, de alguma forma, se deve a dinastia de Avis, sem a qual nada teria sido como foi na história de Portugal. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. João Gouveia Monteiro. Há historiadores que defendem que a idade de ouro em Portugal não foi a partir do século, meados do século XV, XVI, com o início da saga da expansão marítima, mas foi a Idade Média, onde efetivamente os reis tinham que negociar intensamente o seu poder, permanentemente o seu poder, e onde o povo tinha, se calhar, mais poder, na leitura de alguns destes historiadores, do que tem hoje, com uma democracia instituída. O que é que diz disto? Bem, eu sou suspeito, não é? Porque, sendo medievalista terei tendência a valorizar o período em que trabalho. No caso da Idade Média, eu acho que realmente, embora nós não pensemos muito nisso e não nos apercebamos tanto disso assim, que há pelo menos 3 heranças que são fundamentais para a atualidade. Uma delas é exatamente o poder local, não é? A importância que os concelhos têm, o peso de que eles dispõem na condução da vida pública, especialmente no primeiro século da nacionalidade, em que a posição do rei também é mais frágil, até mais ou menos 1250, em que há o imperativo militar da reconquista e em que, portanto, há uma grande afirmação do poder concelhio. Depois, as universidades, não é? Que são talvez a instituição europeia em funcionamento contínuo mais antigas de todas e que foram fundadas a partir de finais do século XI, século XII, em grande parte dos países europeus e também em Portugal. E depois o parlamentarismo. O parlamentarismo nasce no século XIII, em Inglaterra, com a Magna Carta. Aqui as primeiras cortes também foram em meados do século XIII, um bocadinho mais tarde em França. E, portanto, temos aqui uma herança tripartida que nos deveria obrigar a que a expressão medieval e feudal não tivesse uma conotação tão negativa no nosso vocabulário moderno. Há um aspecto, a propósito exatamente do que diz o João, que eu penso que muitas vezes não está presente no nosso imaginário sobre o período medieval português. A itinerância dos reis. Os reis andavam sempre pelo país. As presidências abertas são até muito pouco exigentes comparadas com o que era a itinerância permanente do rei. Bem, desde logo, Dom João I foi tendo filhos, Dona Filipa de Lencastre mais propriamente, foi tendo filhos dos muitos que tiveram juntos em vários locais do país. Sim, isso é verdade.
e é sobretudo evidente até aos finais do século XIII. Havia várias razões para que houvesse essa itinerância. Por um lado, razões de natureza política, diplomática, imperativos de natureza militar também, a grande dispersão dos bens da coroa, a necessidade de ir lá para cobrar esses direitos ou para usufruir deles, a necessidade, por vezes, também de controlar a apropriação privada dos direitos públicos e realmente... E os senhores feudais com o seu poder? E os senhores feudais tinham eles os seus próprios oficiais, assumiam muitas prerrogativas em nome do rei, com o consentimento do rei, mas também tinham muita tendência para abusar delas, não é? Portanto, era conveniente serem mantidos literalmente debaixo de olho. Sim, desde cedo que se começam a organizar inquirições para não só conhecer os bens da coroa dispersos pelo país, mas também para reconhecer os abusos que eram cometidos, as apropriações indevidas, mas isso sobretudo a partir do nosso rei Dom Afonso III, que é um homem que vem de França com ideias novas, que viveu na corte de um rei carismático francês que foi o rei São Luís, e que, portanto, traz para aqui não só a cultura trovadoresca, o romance cortês, como também as formas de governar um pouco mais centralizadas. Mas mesmo Dom Afonso III, até relativamente perto do final do seu reinado, 1279, é um rei que ainda circula muito pelo território. E essas comitivas são comitivas aparatosas. A professora Leontina Ventura mostrou que numa jornada que fez, creio que para norte, até ao Minho, a comitiva de Dom Afonso III era composta por 400 pessoas. Entre familiares, vassalos, os principais oficiais régios. Hoje os historiadores fazem o que chamam os itinerários dos reis, porque a chancelaria ia atrás do monarca e, portanto, os documentos eram datados dos lugares em que os reis estavam. Dom Nuno Álvares Pereira, a dado passo, era quase tão rico como o rei de Portugal. Era um senhor feudal poderosíssimo, eventualmente o mais poderoso senhor feudal. Sim, sem dúvida, era o segundo homem mais rico do reino. Logo a seguir ao rei, o Nuno Álvares tinha não só 3 condados, em 3 zonas diferentes, norte, centro e sul, porque era conde de Barcelos, de Orém e também conde de Arraiolos, como além disso tinha muitos lugares espalhados pelo reino ou direitos de cobrança. Ele tem controle sobre, além de Barcelos, Orém e Arraiolos, no norte, sobre Braga, sobre Guimarães, sobre Montalegre, no centro também sobre Porto de Mós, por exemplo. Tem muitos bens em Almada. E depois, no Alentejo, tem uma quantidade de bens em Estremoz, Vila Viçosa, o controle sobre terras em Portela, em Monsaraz, em Alter do Chão e também em Lolé. Portanto, ele tem um património, que é o património que está na base da Casa de Barcelos e depois Casa dos Duques de Bragança, tem um património espalhado por todo o país e não tem só proventos materiais, tem também prerrogativas de natureza judicial que obrigavam os oficiais do rei a entrevistarem-se primeiro com ele ou com os seus próprios oficiais antes de tomarem conta das queixas que podia haver sobre os bens que o Nuno Álvares possuía. Tem direitos sobre as populações que também são direitos bastante disputados. Portanto, o Nuno Álvares foi um homem que acautelou muito esta sua frente de senhor feudal e que, em determinada altura, parece claro que tentou mesmo transformar os bravos do seu pelotão, os seus guerreiros, os homens que fizeram a guerra com ele, em seus próprios vassalos, coisa que muito incomodou a coroa e obrigou os juristas que faziam parte do Conselho do Rei, João das Regras, Dom Martim Afonso também, a controlar essa ambição. Mas para que essa rivalidade, quase picardia, de Dom Nuno Álvares Pereira relativamente a Dom João I, que ele tinha feito ser rei? Eu penso que não era diretamente em relação ao rei, eu penso que ele de facto queria ir tão longe quanto lhe permitissem. E a verdade é que doou
isto já perto do final do século XIV, já com a guerra com Castela praticamente cedida, tentou transformar os seus guerreiros em vassalos seus. E a coroa, de facto, sentiu o perigo, porque isso poderia ter amanhã uma tradução em que a coroa pudesse perder o controle, pudesse perder o monopólio exclusivo do uso da força, e travou isso, proibiu no Nova Espreira de ter os seus próprios vassalos, o que originou um conflito gravíssimo entre ele e o monarca, que quase o fez passar para Castela. Ele chamou os seus homens, expôs-lhes o que estava a acontecer na sequência do chamamento régio que tinha sido feito pelo Dom João I, e todos se dispuseram a segui-lo para Castela, embora o Fernão Lopes conte que o Nuno Novas garantia que não iria fazer desserviço, isso é, que não se iria opor ou que não iria invadir Portugal ou fazer guerra a Dom João I, mas a verdade é que foi in extremis, quase muito em cima da hora, que uma terceira embaixada enviada pelo Dom João I conseguiu demover o Nuno Novas Pereira, e eu penso que na base também dessa persuasão esteve também o património de que Nuno Novas Pereira foi então dotado, e talvez já, quem sabe, um projeto de casamento da filha única de Nuno Novas Pereira com alguém muito próximo do Dom João I. Parece que se terá pensado inicialmente no casamento da Beatriz Pereira com o infante herdeiro, Dom Duarte, mas Nuno Álvares era demasiado inteligente para aceitar isso, porque isso significaria a absorção por parte da coroa dos bens da sua própria família. Aceitou depois o casamento com o filho bastardo do rei, Dom Afonso, para o qual ele transferiu o título de Conde de Barcelos e os seus bens no Minho, e que depois se tornaria Duque de Bragança em 1443, por isso se diz que da filha do Nuno Novas e do Dom Afonso nasce a poderosíssima Casa de Bragança. Da Universidade de Coimbra ao Museu Nacional Machado de Castro, as duas instituições fundamentais. Vamos terminar esta conversa, João Gouveia Monteiro, para pena minha, aqui junto ao Cavaleiro do Mestre Pero. É uma peça anterior, 20 anos anterior ao nascimento de Dom Nuno Álvares Pereira, mas é uma peça que representa de alguma forma o que seria um cavaleiro. Não variou muito o equipamento, para usar uma expressão do João Gouveia Monteiro, do guerreiro do século XIV. Sim, exatamente. Apesar de nós não conseguirmos ver o equipamento todo, porque ele transporta uma túnica comprida que oculta as armas que teria a proteger o tronco e a parte alta das coxas, a presença de um escudo de dimensões reduzidas, com o bordo superior reto, que era confortável para os cavaleiros que podiam apoiar a lança em cima do bordo superior reto do escudo, com o armamento que existe, que já é um armamento de chapa metálica polida em grande parte dos casos, também já não precisam tanto de proteger os membros inferiores e, portanto, os escudos também podem ter uma dimensão um bocadinho mais reduzida. Tem a proteger a cabeça uma peça que é um elmo já a caminho do chamado bacinete, com forma um bocadinho de ovo, com este ápex alto, pontiagudo, a que está acoplada uma viseira móvel, que é ligada ao elmo bacinete com dois pernos laterais, o que dava também mais proteção e também mais conforto aos guerreiros quando queriam respirar, falar, ou beber ou comer alguma coisa nos intervalos das suas pugnas. Tem uma massa de armas do lado direito, que é uma arma cuja simbologia até está muito associada à justiça, mas que ganha dimensão a partir do momento em que as proteções em malha metálica se generalizam, porque é uma arma que permite desbastar esses equipamentos, enquanto que a espada, que ele também traz embainhada, passou a ser mais usada como arma de estoque, para espetar nas zonas não protegidas do corpo, debaixo das axilas, nas virilhas.
E tem, nota-se pelas mãos, uma proteção ainda em malha metálica. Quanto é que pesaria? Seriam as manoplas. O conjunto, desde a proteção da cabeça até aos sapatos de ferro ou aos carpins, podemos estar a falar de cerca de 20 peças de arnês, pesando cerca de 20 quilos no máximo. Portanto, tínhamos pena dos cavalinhos, que têm que suportar o peso dos cavaleiros, o peso das armaduras dos cavaleiros, e, como se vê aqui, o próprio cavalo também está protegido com uma gualdrapa comprida e tem, portanto, uma testeira, não é, que lhe protege o focinho, e isso também constituía peso que ele devia suportar. Também é frequente aproveitar os escudos para se poder depois desenhar as armas dos cavaleiros. Portanto, ele aqui, eu creio que as armas do Domingos Joanos são armas de campo, isto é, de fundo azul, depois tem uma cruz, a espada, portanto em forma de X prateada, e o famoso símbolo da flor de lis. Há pelo menos uma coisa que Dom João I e Dom Nuno Álvares Pereira tinham em comum, que era a valentia. Sim, valentia no sentido da coragem física, mais o Nuno Álvares do que o Dom João I, uma vez que ele também só travou a Batalha de Aljubarrota, o rei, Dom João I, e preferia sobretudo as operações de cerco, e dentro das operações de cerco tinha uma técnica que era atacar por baixo de terras, cavando cavas ou minas até à muralha inimiga, e depois sabotando os alicerces da muralha e fazendo-os escorar provisoriamente com madeiras, a que lançava fogo depois, provocando o derrubo de uma parte do muro. Era uma técnica muito praticada na Guerra Medieval e que o Dom João I, mestre Davis, depois Dom João I, utilizou com muita frequência. Eu calculo que ele tenha passado entre 500 e 600 dias da sua vida em operações de cerco. Sendo que Dom Nuno Álvares Pereira travou dezenas e dezenas de combates. Batalhas não era tão fácil, não é? Mas combates. A batalha é uma atividade relativamente rara na Idade Média, porque os generais sabem que a fasquia está muito alta e geralmente não querem decidir tudo, arriscar tudo em 2 ou 3 horas. E, portanto, aquilo que predomina na guerra dos finais da Idade Média são as operações de cerco ou as operações de cavalgada, de razias, para destruir território inimigo, fazer prisioneiros, desmoralizar, obter grandes saques. O Nuno Álvares tinha preferência clara pelas batalhas campais, teve 3, o que para um guerreiro da sua época é bastante bom, e batalhas importantes. Atoleiros, Aljubarrota, que é uma espécie de mãe de todas as batalhas portuguesas, e depois Valverde, também em 85, mas já em outubro, que é provavelmente a batalha em que ele combate também, não só para ganhar, mas também para salvar a sua própria vida. Foi uma batalha que ele não provocou, onde não escolheu o terreno e onde, portanto, teve condições de combate um bocadinho mais adversas. Dos cercos, o Nuno Álvares gostava muito pouco. Aliás, foi objeto de discussão entre Dom Nuno Álvares Pereira e o rei Dom João I. Que estratégia militar adotar? Sim, é numa altura em que eles estão a cercar em junho uma praça leonesa fronteiriça chamada Cória, em 1386, e ao fim de muitos dias não conseguem ser bem-sucedidos, e há um desaguisado entre o rei e os seus fidalgos mais próximos, em que o rei se queixa da falta de empenhamento dos seus homens, diz até para eles que lhes faz falta os cavaleiros do rei Artur ali naquela operação, e os cavaleiros respondem-lhe que não, o que faz falta é um rei como o rei Artur, que sabia ser generoso em relação aos fidalgos. E isso lança uma discussão em que o Nuno Álvares Pereira se mostra abertamente contra as operações de cerco, que eram muito morosas, onde se podia morrer debaixo de um pedregulho que era lançado, não sabia por quem, do alto de uma muralha, sem glória. Não era aquele combate viril, corpo a corpo, podia ser morto por um vilão qualquer,
no fundo, não é? Ou por um disparo à distância de uma besta, Que tinha o estatuto que para muitos hoje tem o drone, não é? Sim. A besta era uma Sim. coisa no início indigna, não é? Indigna, e porque foi, matar creio, à distância... a única arma que foi proibida num concílio eclesiástico, foi proibida no concílio de Latrão, no século XII, porque era uma arma extremamente mortífera, não só pelo ferimento que provocava, como porque muitas vezes as pontas dos virotes das bestas eram embebidas num veneno vegetal que depois provocava um formigueiro no corpo e a pessoa morria ao fim de 2, 3 dias. E não se conheciam antídotos, a não ser a ingestão da própria urina, solução que o Dom João I recomenda a um dos seus fidalgos mais queridos, um dos homens da chamada ala dos namorados, um Vasconcelos, mas que o fidalgo, por repugnância de fazer tal coisa, prefere morrer. Colocou de lado e acabou por morrer. O Nuno Alves, portanto, não gostava das operações de cerco e dizia até ao rei que em cada 10 cercos só 3 é que são bem-sucedidos. Portanto, é muito esforço. Independentemente, João, desculpe interrompê-lo, independentemente, eu ficava aqui para sempre a ouvi-lo, mas independentemente das discordâncias sobre estratégia militar e sobre as diferenças de personalidade de um e do outro, segundo aprendi consigo, depois de Aljubarrota, as relações entre estes dois homens esfriaram. Sim, esfriaram um pouco, não ao ponto de não participarem ambos na campanha de Ceuta em 1415, que é uma espécie de reentrada de ambos no cenário militar e até um facto quase ternurento, porque são os mesmos homens que tinham estado em Aljubarrota, com 25 anos, que 30 anos depois, portanto já numa idade muito avançada para a época, juntam outra vez os trapinhos para fazer uma campanha, que era uma campanha que à partida se configurava muito difícil. Claro, já levam os seus filhos, o rei leva os 3 infantes mais velhos, etc. Portanto, não se deterioraram ao ponto de Dom João I e o seu príncipe herdeiro, Dom Duarte, não terem acompanhado muito de perto os últimos anos do Nuno Álvares Pereira, visitando no Mosteiro do Carmo, financiando também com uma tensa que lhe permitiu não mendigar e viver dignamente no mosteiro. Mas ele era tão rico? Nessa altura, o Nuno Álvares já tinha doado todos os seus bens. Primeiro à filha e ao genro, quando eles se casaram em 1401, depois aos seus companheiros de armas, no contexto também do incidente que provocou o conflito com o rei, depois ao Mosteiro do Carmo também e aos seus netos. Portanto, ele, nos últimos anos da sua vida, como se costuma dizer, tinha apenas a sua própria samarra, não é? E pensou mendigar, e o infante Dom Duarte travou-o, e pôde também ter um desempenho de administrador dentro do próprio Mosteiro do Carmo. O Nuno Álvares não era um homem de se isolar do mundo. Ele tinha contacto com os outros, tinha contacto com os doentes, com os moribundos, desenvolvia a sua atividade de administração do próprio mosteiro. Há provas documentais de que, de facto, ele era de uma grande misericórdia e que atendia pessoalmente os mais desvalidos. Nós temos, sobretudo, os relatos, por um lado, de Fernão Lopes, da juventude de Nuno Álvares, que mostram que ele era extremamente religioso, pessoa que cumpria os dias religiosos, que mesmo em campanha organizava a procissão de Corpo de Deus no seu arraial, se fosse necessário, de respeitar os dias santos, de evitar que os seus homens atacassem as igrejas, não é? De ouvir missa todos os dias, em dias especiais até mais do que uma vez, de socorrer as mulheres e ser, digamos, caridoso tanto quanto era possível na violência da época em relação aos seus adversários, clemente para com os seus adversários, e depois em relação aos seus 8, 9 anos derradeiros no Mosteiro do Carmo, temos os relatos de Frei José Pereira de Santana, portanto, cronista carmelita, que necessariamente pode dourar um bocadinho este retrato, mas não há nenhuma razão para imaginar que ele, de facto, não tivesse essa dedicação social, de tal maneira que ele já era considerado santo em vida sua e que a sua morte suscitou uma comoção popular grande, sobretudo nas freguesias mais ocidentais e ribeirinhas de Lisboa, Santa Madalena, São Julião, São Nicolau, na Rua Nova dos Mercadores,
que ficava ali atrás do Mosteiro do Paço, portanto é sobretudo essa zona, que é a zona dinâmica da cidade, que depois também é mais célere, mais espontânea no culto prestado ao Nuno Álvares, depois da morte dele, sendo que há relato de mais de 220 milagres que terão ocorrido ou junto à própria sepultura ou em Lisboa ou noutra cidade, relacionadas com os efeitos que eram provocados pela colocação de terra da sepultura do Nuno Álvares nas zonas do corpo que estavam doentes, não é? Ou seja, a mitificação e, mais propriamente, a canonização informal de Dom Nuno começa ainda em vida e intensifica-se imediatamente quando ele morre. Sim, eu penso que logo que ele morreu em 1431, o infante Dom Duarte procura lançar o processo da canonização. Conhece correspondência do Dom Duarte com o seu encarregado dos assuntos religiosos junto da Santa Sé, que era um abade chamado Dom Gomes Anos, que aliás foi depois prior de Santa Cruz em Coimbra, que era um homem muito influente, a quem o Dom Duarte envia documentos, minutas, sermões sobre a comemoração do aniversário da morte do Nuno Álvares e a quem pede para acelerar o processo de canonização do Condestável. Depois esse processo acabou por se prolongar, acabando só por chegar a bom porto em 2009. Quase 600 anos depois desse processo de candidatura ter começado. É curioso como é Dom Duarte quem cuida primorosamente da memória e da mitificação de seu pai, mas também da memória e da mitificação de Dom Nuno Álvares Pereira. Sim, sem dúvida. Dom Duarte é o arquiteto, não é, dessa aura que depois recaiu sobre a dinastia de Avis, que foi muito importante para a legitimar não tanto internamente, mas mais aos olhos da Santa Sé e aos olhos das potências políticas da época, não é? E por vezes desvaloriza-se um pouco o reinado de Dom Duarte por ser um reinado muito curto, de apenas 5 anos, mas realmente ele já governaria em Portugal desde 1418, porque pouco depois de Ceuta, Dom João I foi delegando nele competências de governação sucessivas e, de facto, o Dom Duarte tem depois o seu reinado muito manchado pelo fracasso da campanha de Tânger e pelo aprisionamento do irmão Dom Fernando, mas é um monarca muitíssimo bom, muitíssimo responsável, até se calhar excessivamente responsável, que acabou por tornar um homem propenso à depressão e talvez isso também, no fundo, também tenha ajudado à sua morte relativamente precoce em 1438. Os nobres dos séculos XII, XIII, XIV, XV eram profundamente marcados por um imaginário de cavalaria muito alimentado por alguma literatura. E eu pergunto, nesse imaginário de que Dom Nuno Álvares Pereira é paradigmático, recolher a um mosteiro, recolher a uma vida religiosa, faz parte? Pode perfeitamente fazer parte e não é assim tão raro quanto nós pensamos. Na verdade, há uma cultura que é bastante influenciada pela literatura arturiana, pelos romances do rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Isto é, os cavaleiros estavam um pouco intoxicados por essa literatura arturiana e a literatura tendia também a replicar os feitos de armas que eles realmente praticavam. Portanto, havia aí uma influência mútua. O Fernão Lopes até diz que o Nuno Álvares Pereira queria imitar o Galaiás, o cavaleiro casto, já da fase da narrativa arturiana em que eles vão em busca do Graial, não é? Isso por um lado, portanto ele está perfeitamente dentro dessa ambiência. Agora, a sua retirada para o Convento do Carmo e a própria construção do Convento do Carmo, eu penso que tem que ver sobretudo com algo que dilacerava profundamente esses homens e que não é específico da cultura medieval, que é a capacidade de conciliarem a sua salvação, não é? A sua salvação pessoal. A sua salvação pessoal, a salvação da sua alma, com a sua prática guerreira constante. Porque a função deles é essa eram os belatórios, os homens que fazem a guerra,
não é? E além disso, muitos deles são homens ricos, como é o caso do Nuno Alves Pereira, não é? E eles lá se vão lembrando das passagens dos Evangelhos que dizem que mais facilmente passa um camelo pelo buraco da agulha do que entra um rico no reino dos céus, não é? E, portanto, sentem-se dilacerados por esta contradição e, no fundo, sentem também a necessidade de espiritualizar a sua riqueza, fazendo doações à Igreja, favorecendo ordens religiosas várias. No caso do Nuno Alves Pereira, eu acho que ele foi sobretudo influenciado pelo ambiente do sul de Portugal e em especial pelos ermitas da Serra da Ossa, ali entre Estremoz e o Redondo, e no caso do Nuno Alves também construindo o aparatoso Mosteiro do Carmo, onde ele investiu grande parte da sua fortuna, e depois, sendo um homem só, não é? Que rompeu com os seus irmãos, que já não tem filhos, e que no fundo não é de nenhuma parte, porque a gente olha para a biografia do Nuno Alves Pereira e pergunta-se a que cidade é que nós associamos este homem? Não conseguimos responder, porque é um homem que vai para a corte aos 13 anos, é casado um bocadinho à força aos 16 e vai para o Minho, depois vem fazer grande parte da sua carreira militar no Alentejo, tem muitos interesses em Almada e acaba em Lisboa. Portanto, a solução de ir viver para dentro do Mosteiro do Carmo é ir viver para dentro da sua própria casa e, de certa maneira, nesses últimos anos, não é, exorcizar a violência guerreira, o sangue que teve que derramar para conseguir eleger e manter Dom João I no trono e, portanto, acaba por ser uma escolha relativamente natural para o Nuno Alves Pereira e dentro do ambiente da época em que conhecemos muitos casos de nobres, de cortesãos que abandonam a corte e que vão viver como ermitas em circunstâncias até muito piores do que o Nuno Alves Pereira no Mosteiro do Carmo e em que fazem isso também tentando, no fundo, conseguir a salvação da sua alma. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.